Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fico feliz porque você veio à casa do Senhor mais uma vez. Nós estamos aqui por Ele e para Ele. Nós estamos sempre aqui na casa do Senhor porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. E quando você veio, quando você foi chamado, quando você foi convidado a estar aqui nesta noite, porque você sabia que tinha um culto, esse culto era um culto a Deus. Amém? A igreja foi arrebatada, meu Deus, só ficou eu. Meu Deus do céu. Vou pregar só para os desviados agora nessa noite. Mas eu vou dar uma chance para aqueles que estão aqui. Essa noite nós fomos chamados para um culto a Deus, amém? Ah, sim, porque nós estamos aqui por causa de Deus. Nós entramos nesse lugar porque entendemos que quando nós nos reunimos como crente, nos reunimos como os filhos de Deus, nos reunimos como servo do Senhor, é para prestar a Ele um culto. E quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós temos que procurar voltar o quê? Toda a nossa atenção para Ele. É por isso que muitas pessoas, muitas vezes, elas participam de cultos maravilhosos, aonde Deus manifesta a tua presença, aonde em muitos lugares, como aqui em algumas situações já aconteceu, de pessoas estar sendo curada, de pessoas estar sendo liberta, e essas pessoas que ali estavam reunidas, elas voltam para sua casa e parece que, infelizmente, o Deus que estava presente naquele lugar, que fez um milagre na vida do irmão da direita, que fez um milagre na vida do irmão da esquerda, que fez um milagre daquele que está no centro, mas parece que a chuva, ela foi seródia para todos, mas só alguns foram molhados pela chuva do Senhor. Que nessa noite eu e você possamos entender isso. É um culto onde nós prestamos uma gratidão a Deus. Hoje é um culto especial porque nós temos também a festa de aniversário do Daniel junto com essa noite. Mas o culto a Deus, irmãos, ele não pode deixar de ser o privilégio de nós estarmos reunidos como homens e mulheres chamados por Deus para adorá-lo. Amém? Eu quero compartilhar com você que está aqui, você que está nos acompanhando em casa também, porque, irmãos, eu fico muito feliz, porque muitas vezes o canal da internet é usado para as coisas ruins, mas também é usado para as coisas boas. Eu fico feliz quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu vi aquela mensagem e era a palavra que eu estava precisando ouvir. E o melhor ainda é quando você chega num lugar aonde você pensa que é estranho e alguém fala assim: a paz do Senhor, pastor. E fala assim: meu Deus, da onde é que eu conheço Ele? Não, o Senhor não me conhece, eu conheço o Senhor, porque eu acompanho o Senhor nas suas mensagens. Isso eu vejo que é uma forma que Deus tem usado, mas infelizmente o diabo também tem usado dessa forma para atrapalhar o que? Os planos de Deus, porque o que mais temos ouvido e visto nas internet são os escândalos que acontecem no meio do ciclo religioso. Então, irmãos, isso independente, você está aqui hoje porque Deus tem uma palavra para você. Deus, antes dele falar com você, ele tem que falar comigo, porque eu não posso chegar aqui e simplesmente falar o que eu quero, porque se eu falar o que eu quero, irmãos, é muito fácil. Nós temos a formação teológica, então eu posso derramar Bíblia em cima de você aqui, com tal eficácia que seria muito bom, mas isso não é o suficiente. O suficiente é quando vem o conhecimento, mas também vem a graça do Senhor. E quando a graça do Senhor se manifesta, meus amados irmãos, é porque você está crescendo na presença de Deus e na presença dos homens. É isso que é importante, quando a graça do Senhor se manifesta. E eu quero que você entenda o que eu vou ministrar no teu coração nessa noite.
por essa manhã, eu faço o meu, de costume, a minha oração matinal e pergunto para Deus, o que eu preciso estudar, o que eu preciso visualizar, o que eu preciso entender para compartilhar com uma igreja no culto. E hoje pela manhã eu saí com o meu netinho para dar um passeio com ele, porque ele estava muito elétrico em casa. Eu falei assim, já sei, eu vou fazer ele ficar cansado. Aí eu comecei, vamos andar. E aí ele, corre. Aí eu falei, tá bom, já que ele quer correr, vamos correr. Aí eu corria com ele, corri. Só que aí, estão fazendo uma obra na minha rua, e eu me deparei com uma cena, onde Deus me deu um insight da ministração. A cena era bem assim. Havia 4 ramos, observe o detalhe, irmãos, isso é importante para a tua vida. 4 ramos de bambu enfincado na terra. E no meio desses 4 ramos de bambu fincado na terra, havia um altar. E nesse altar havia maçã, havia repolho, havia maçã, repolho, espinafre, e havia também daikon, e mais algumas coisas que eu não consegui identificar. E havia um homem ali parado do lado, com a sua vestimenta de sacerdote. E eu comecei a olhar, porque não havia uma multidão ali naquele lugar. Havia esse homem, esse altar, e mais 4 pessoas. Dentro dessas 4 pessoas, as 3 pessoas eram pai, mãe e filha, que são proprietárias do terreno. E havia o construtor. E no meio desse altar, eu vi um detalhe. Eles fizeram um montezinho, eu acho que eu tenho a foto aqui. Felipe, eu vou te mandar a foto aí, bota no telão aí. Me dá só um minuto. Me dá um minuto aqui que eu achei interessante isso que eu vou compartilhar com você. Tá? Vou compartilhar aqui rapidinho. Aqui é bom que a gente faz. Já mandei no grupo aí. Tá? Então, irmãos, estava lá e tinha um montinho de areia. Nesse montinho de areia, onde Deus me deu o insight. Por que havia aquele montinho de areia ali? Por que eles colocaram aquele montinho de areia? Porque eles vão fazer uma construção naquele lugar. Aí, dá para estender a imagem no telão? Aí. Tá aí, Estão se curvando, fazendo as suas adorações, e está ali o homem fazendo as suas preces. Qual é a prece que eles estão fazendo? Que na construção daquela casa não seja algo ruim. Que na construção daquela casa, tudo o que tiver ali dentro seja bom. Tudo o que acontecer ali seja bom para a família. Eles estão baseando, irmãos, em um princípio bíblico, sem saber, de uma forma talvez errada para muitos, mas de uma forma sem conhecimento, porque eles estão fazendo o que é correto diante de um princípio bíblico, apresentando primeiro o que? A estrutura daquilo que eles vão fazer ao Deus que eles servem. E aí eu fico abismado, eu fico muitas vezes alucinado, irmãos, com isso. Como que alguém tem a verdade e anda nas mentiras da vida? Como que alguém acredita ter uma fé, mas ainda
não vive ela como ela deve ser vivida. Será que eles têm fé no Deus Criador dos céus e da terra? Não sei. Não sei. Mas que eles têm fé, eles têm. Eles têm uma fé que muitas vezes quem serve a Deus não tem, irmãos. E detalhe, vocês sabem quanto custa? Quanto custa para fazer apenas esse ato simbólico? Em média, depende da família, depende da casa que vai ser construída, de 160 mil ienes a 280 mil ienes, para fazer essa oferenda. Aí eu fico abismado, eles pagam sem reclamar, eles pagam e ainda agradecem porque estão pagando um benefício que na mente deles acredita que vai dar certo. Por quê? Porque a edificação que eles estão fazendo é um princípio de durabilidade. Eles querem que seja durável. Eles querem que aquilo dali permaneça para muitos anos. E aí eu fico imaginando, quantas pessoas, irmãos, que entregam a sua vida para Jesus. E Jesus, ele disse assim, existem dois princípios na vida daqueles que entregam a sua vida para Jesus. Lembra-se que eu falei que eles estão ali, o que tinha ali? Ali do lado ali, dá um foco no montinho de areia aí, dá um foco, puxa o zoom aí, puxa o zoom, não, é puxar o zoom, rapaz. Você está diminuindo, bota aí não, perto desse coisa vermelha aí, ó, tá vendo esse montinho de areia aí? Não, do vermelho, aí, tá vendo um montinho de areia? Vocês estão vendo? Não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver, mas depois acompanha na live aí. Eles estão construindo uma base, mas eles começaram aonde? Com areia. Jesus disse: aquele que constrói a sua casa sobre areia, quando vem o vento forte, dá nela, ela derruba, cai e se destrói. Esses são aqueles, irmãos, que têm uma fé não vivida, uma fé muitas vezes em um Deus que não é o Criador dos céus e da terra, aquele que me deixa viver, aquele que te deixa viver, aquele que olha para mim, olha para você e ainda tem misericórdia de nós. E aí eu fico imaginando que muitas pessoas entram em um princípio de construção de alguma coisa, entram em guerras, entram em lutas, entram em batalhas, entram em propósito, mas esquecem de fazer o que é mais importante na minha e na tua vida. Será que eu sou capaz realmente de suportar a caminhada? Será que irmãos, eu analiso muitas coisas. Ontem estava eu e o Felipe, nós fomos participar de um evento ali em Okazaki. Não era um evento de igreja, era um evento secular, um evento de empreendedores, feito por um pastor. Nós tínhamos ali reunido naquele lugar cerca de 60 a 80 pessoas mais ou menos, né, Felipe? Cerca de 60 a 80 pessoas. Tinha algumas pessoas que eram cristãs e outras que não eram cristãs. Mas o princípio ali não era religião, não era Cristo, não era nada. Mas me fez uma pergunta para mim.
Por que as pessoas têm facilidade em buscar as coisas desse mundo primeiro, do que buscar Deus primeiro? Por que as pessoas começam a construir a tua base da vida em coisas perecíveis primeiros, mesmo sabendo que existe as coisas espirituais? Porque nós somos levados pelaquilo que nós somos capazes de ver, nós somos levados pelaquilo que nós somos capazes de sentir, nós somos levados pelaquilo que nós somos capazes de ouvir. Os 3 sentidos da vida do ser humano, ao qual dá-se uma porta aberta, para que comecem a construir algo, e então depois, ter uma grande decepção. Pessoas que começam seus negócios e não têm condições de terminar. Pessoas que começam a caminhar com Cristo e não conseguem chegar, irmãos, aonde? No final da jornada, servindo, adorando, presenteando o Senhor com a presença dEle, fazendo aquilo com que Deus nos chamou para fazer, dar glória a Ele em todo momento, servir a Ele em todo momento, estar buscando a Ele com mais verdades, irmãos. Pessoas que desistem no meio do caminho, pessoas que param no meio do caminho, pessoas, irmãos, que esmolecem no meio do caminho. E parece que Cristo, quando veio à terra, Ele veio nos enganar. Cristo não veio enganar nem a mim, nem a você, irmão. Pelo contrário, Cristo veio para nos trazer a verdade. Foi por isso que Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Coloca o tema da mensagem de hoje no telão. Irmãos, entenda isso. Entenda que você está construindo algo. Mas se você tiver a mentalidade de construir algo somente baseado naquilo que você vê, naquilo que você ouve e naquilo que você é capaz de tocar, entenda uma coisa: você poderá ter uma decepção. Se você não calcular bem a tua vida, essa é a frase do telão, né? O tema era outro, né? Essa é a frase do telão. Era para ele ter colocado isso aí depois, mas ele já antecipou, mas tudo bem. Irmãos, entenda aqui uma coisa: se você não entender que você está em uma construção de vida, você está em uma construção de vida emocional, espiritual e também material. E se você não observar como que você está construindo, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai ser igual lá no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha. Um monte de pessoas morando em casas que você entra no quarto, já sai no banheiro, já chegou na sala, já está na cozinha. Sem estrutura. Calcula antes, irmãos, tudo na tua vida. Nós temos um problema muito sério de fazer uma visão progressiva daquilo que Deus nos entregou para viver, irmãos. Foi por isso que Jesus nos deu orientação. E eu quero que você nessa noite, irmãos, eu não sei se você vai conseguir guardar 100%, mas eu oro para que pelo menos 30% você saia com a captação, você saia daqui com 30% no mínimo, de uma visão melhorada, para você entender tudo que você vai ouvir. Porque hoje eu vou ministrar, não vou pregar, eu vou ministrar no teu coração uma palavra. Eu vou ministrar no coração daqueles que ouvirão essa mensagem. Talvez agora, essa mensagem para alguns não terá muita importância, mas poderá que alguém no futuro próximo ouvirá essa mensagem e a tua vida tomará um posicionamento que mudará milhões de vidas. É isso que é importante, porque toda mensagem que vem da parte do Senhor, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, e ela tem um começo, um meio e um fim. E o fim é alcançar aquilo que Deus projetou para cada um de nós, estando sempre reunido para adorá-lo. Amém? Vamos lá, Lucas
Te mandei. Lucas 14, versículo 28. Acharam? Vamos ler os ensinamentos de Jesus. Irmão, isso aqui não é Lucas que escreve não, tá? Aliás, não é Lucas que fala, é Lucas que escreve, mas é Jesus que fala. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, aí que é o grande problema da sociedade, dizendo, era crente, ia na igreja, deixou por quê? Era bem sucedido, agora está falido, faliu por quê? Era feliz, agora só vive triste, por quê? Era forte, agora só vive em fraqueza, por quê? Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, ou não pôde terminar. Entenda, irmãos, que eu e você fomos chamados por Deus não para começar algo que Deus não é capaz de terminar. Quando as pessoas desistem no meio do caminho, dos projetos e propósitos que Deus entregou em tuas mãos, elas estão dizendo para Deus, tu começou em mim, mas tu não tem capacidade de acabar. Dizendo que o Deus ao qual ela serve é um Deus fraco. E o Deus que eu e você servimos, irmãos, é um Deus altamente capaz de começar e terminar a boa obra em nós. Irmãos, precisamos entender isso. É por isso que muitas pessoas, irmãos, eu até estava comentando com a pastora, minha esposa, a respeito dos meus netos, e do meu filho, e da minha nora. Eu falei, mas ele está resfriado, esqueceu de dar um remédio, esqueceu disso. Eu falei, não, eles não começaram uma família, eles tiveram uma família, é diferente. Quantas pessoas nascem sem ser projetado, sem ser algo meditamente, cronometramente, planejadamente realizado. Pessoas que casam sem um bom planejamento, irmãos, sem um bom plano de casamento. Quantas pessoas que entram em relacionamento e irmãos, fazer filho é muito fácil, amém? Tem que falar o português claro. Fazer filho, irmãos, é só transar. Eu falei que vim ministrar hoje é ministração. Porque deitar um homem ou uma mulher que tem uma capacidade, irmão, fecunda, gera filhos. É muito fácil. Mas e agora? E o projeto? É por isso que existem uns doidos aí, irmãos, uns malucos, que estão aceitando. Aqui no Japão, irmãos, o médico é tudo doido. Aqui os médicos são tudo doidos. Porque se você está grávida, eu quero abortar, vamos lá, me paga 70 mil aí, eu tiro essa criança daí.
Por isso que o índice de aborto está crescendo. O índice de aborto está crescendo no mundo, irmãos. Matar um inocente, matar alguém que não tem capacidade de se defender, porque não houve o quê? Um plano de família. Quantas pessoas, irmãos, que começam bem no Evangelho, mas não tem um plano de sustentabilidade no Evangelho. Por que o índice de pessoas que aceitam Jesus é grande? Pessoas, irmãos, que vão na igreja, aceita Jesus, chora-se lá, ai Deus, aí vive aquele momento da euforia, aquele momento de demência espiritual. Entenda isso, guarde essa frase: não seja um demente espiritual que vive pela euforia do momento. Pessoas que por causa das suas necessidades respondidas, elas ficam eufóricas diante de Deus, mas logo depois das provações, ou da abundância de dias, largam o Senhor. Porque não teve capacidade de construir, calcular as adversidades da vida que ia acontecê-la. Por causa de Jesus disse que seria fácil andar com Ele. Não, Jesus não disse não, irmão. Jesus não te enganou e nem me enganou, não. Ele disse: os meus discípulos vai ter uma cruz, só que você tem que pegar ela e tem que carregar e seguir Jesus. Então entenda isso, irmãos. Por que as pessoas, irmãos, às vezes eu fico irritado com os crentes banana. Já viu dos crentes banana? Quem conhece os crentes banana aqui? Irmão, é só dar uma esquentadinha, fica todo mole. Como é que madura a banana rápido, irmão? Eu sei porque minha mãe fazia isso muito. Minha mãe eu trabalhava na feira, na feira, então o que ela fazia? Pegava as bananas verdes, irmão, na sexta-feira. Pegava as bananas verdes, banana verdinha, irmão, verde mesmo. Aí chegava lá, vamos colocar carbureto. Aí pegava o carbureto, colocava no meio da caixa de banana, jogava água, aquele negócio borbulhava, saía aquele vapor todo, esquentava, irmãos, a banana. Na sexta-feira, no domingo a banana estava quase podre, porque madurava. Vanessa, sabia disso não? Você sabia disso não? Tem pessoas que comem banana aí, irmãos, banana verde, que aparentemente, irmão, olha aqui, banana verde que tem aparência de madura, quase podre, porque foi esquentada demais pelo carbureto. Aí tem crente, irmãos, que ainda está seguindo a Deus, mas está verdinho ainda, não amadurou, não cresceu, não desenvolveu. Aí quando vem a pressão, fica mole, se empodrece rápido. Então entenda isso, irmãos. Eu e você precisamos entender isso. Precisamos entender, irmãos, que Jesus disse. Deixa o texto no telão para mim, por favor. Provérbios 24, 3 e 4. A vida não pode ser para você um acidente. Olhem para mim. A vida não pode ser para você um acidente. O Ronaldo não, como é que é o R7, como é que é o nome? Cristiano Ronaldo. Isso. Vocês sabem que o pai dele, o pai de Cristiano Ronaldo, mandou abortar ele? Quem sabe disso aqui? Você sabe? Algumas pessoas sabem porque está na internet. Isso. Mas o pai de Cristiano Ronaldo disse para a mãe: eu não quero essa criança. Eu não quero essa criança, aborta. Eu não quero, aborta. Por que abortar? Porque não tinha sabedoria para edificar a casa dele. Então ele falou: essa criança é um peso. Entenda isso. Essa criança é um peso na minha vida. É melhor tirá-la.
Aí, tem pessoas que acham que vir na igreja é um peso. É melhor abortar. Por que existem muitas pessoas sendo abortadas espiritualmente? O diabo nunca trabalha de uma vez só não, irmãos. Lembre-se da banana. Carbureto esquenta, na sexta coloca, no domingo está madura. O diabo, ele coloca o carbureto e vai jogando água. E a fumaça vai crescendo, a banana vai ficando podre. Quanto mais carbureto você coloca, mais rápido a banana fica podre. E quanto mais rápido a banana fica madura, mais rápido ela fica podre, melhor dizendo. Então entenda que pessoas, irmãos, preferem ser abortado espiritualmente do que fazer o que o livro de Provérbios está dizendo. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Qual é? E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Irmãos, pessoas que querem provar a perfeita vontade agradável de Deus. Mas será que elas estão? Será que elas estão, irmãos, pelo amor de Deus, construindo a tua vida pelos acidentes da vida? Quem lembra do Caneta Azul aqui? Acidente da vida, né? Não é? Caneta Azul foi um acidente da vida, 5 minutos de fama, de repente, pum, o cara ficou famoso. Aparentemente os 5 minutos de fama fez ele famoso. Cadê a fama dele? Cadê a fama dele? Quem se ouve falar mais do Caneta Azul fazendo um sucesso? Olha a diferença. Roberto Carlos está com quase 90 anos. Quase 90 anos. E se vocês não sabem, ele ainda continua fazendo um sucesso. Convidado para ir cantar em vários países. Hoje ele já não vai mais. Quantas vezes ele veio aqui no Japão? Por causa da sua idade. Então ele entendeu o princípio. A tua vida também não pode ser um acaso, um acidente, irmãos. Pessoas que querem ser bem-sucedidas na vida, pessoas que querem, irmãos, viver o sobrenatural de Deus, estão vivendo pelos acidentes da vida. Um momento está feliz, outro momento está alegre, quer provar o que é perfeito, agradável, vontade de Deus, mas não consegue mudar a mentalidade. E como que essas pessoas então chegarão a ter uma vida edificada? Porque, irmãos, é muito bom viver o bom do momento. É muito bom você estar vivendo aquele auge do momento, não é? É tão bom quando a gente tem uns cabelinhos preto, né? Eu vou pegar no pé de uma pessoa, só não vou falar o nome. Eu falo, tu pinta cabelo. Ela fala assim, eu não pinto, pastor. Eu falo, tu pinta cabelo sim. Ela, não pinta, eu pinta. Mas é pretinho. Eu falo, meu Deus do céu, como é? Falei, que coisa maravilhosa. E hoje eu estou ficando de cabelo branco, irmão. E hoje eu estou com 58. Agora, quando eu vejo outras pessoas de 30 anos, 30 anos, cheio de cabelo branco. Entenda, irmãos. Porque quanto mais você vai desenvolvendo a presença de Deus, Deus vai te dando o quê? Novos entendimentos. Vai abrindo a tua visão. Então é muito importante para você, irmãos. Entenda. Já reparou que existem pessoas que só vivem do improviso da vida? Nós brasileiros temos uma marca, né? Qual é a marca do brasileiro, irmãos? Qual é a marca do povo brasileiro? Não. Tem uma marca aí que a gente fala. De vez em quando dá uns problemas aí no som. O que nós fazemos? A marca do brasileiro. Vamos dar um jeitinho. Não é assim?
Vamos dar um jeitinho. Dá um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali, vamos dar um jeitinho. Improviso. O povo brasileiro tem, irmãos, eu via o japonês dando entrevista e falando assim, eu gosto do povo brasileiro, porque eu vim para o Brasil, agora eu aprendi, dá jeitinho brasileiro. Por isso que eu amo o Brasil agora. E ele falou, eu não volto ao Japão mais, porque eu aprendi dar jeitinho brasileiro. Ele aprendeu o que é malandragem, dar um jeitinho. E dar jeitinho quer dizer improvisar. Dar um jeitinho é estar improvisando. Já reparou que muitas pessoas querem ir para o céu, mas estão improvisando a tua vida espiritual? Já reparou que muitas pessoas querem serem bem-sucedidas na vida, mas estão improvisando a tua vida? Porque não conseguem entender o que é prioridade na tua vida? Não conseguem viver os princípios? Porque as pessoas que quebram o princípio quebra ela, irmãos. É por isso que muitas pessoas que ela começam a subir e de repente ela cai. É pessoas que têm um momento de felicidade, um momento de euforia, mas passando algumas atribulações ou adversidade na vida, ela não consegue se sustentar. E Jesus disse, no mundo, Ricardo, você vai ter que suportar muitas pessoas. Depois que você se converter, vai ser pior ainda. Ele falou isso para mim. Depois que se converter, vai ser pior. Por quê? Porque aqueles que eram teus irmãos é o que vai mais falar mal de você. Fala, é sério mesmo, Deus? Mas é meu irmão. Não, é o teu irmão que vai querer te matar. Mas meu Deus, que é isso? Mas eu posso dizer uma coisa para você, Ricardo. Não se preocupa não. Você vai ter muita tribulação. Mas se você tiver bom ânimo, eu estou contigo. Porque foi o Jesus que disse isso, irmão. No mundo tereis, o quê? Aflição. Mas eu digo para ti, tenha bom ânimo. Irmãos, e para você se manter animado, com tudo dando errado, irmão, você tem que ter uma expertise. De quê? Eu fiz o cálculo de como eu vou terminar. Você fez o cálculo de como que você vai terminar? Você já calculou como que vai ser o término da tua vida? Você já parou para pensar um pouquinho como que você vai terminar a tua vida? Pastor, mas como que a gente pode prever o futuro? A gente não prevê o futuro, irmão. Você não precisa prever o futuro, não. Não precisa. Não precisa prever o futuro. Você tem que entender que Deus entregou nas tuas mãos uma carta lida por você, e nela está determinado o teu futuro. E se você estiver lendo corretamente, é igual um engenheiro de uma casa. Irmãos, ele pega o projeto e faz, e entrega na mão de quem? Ele entrega na mão do dono da casa? Não, ele entrega na mão do construtor. Sabe o que Deus está falando com você nessas frases, meu amado e minha amada? Deus é o engenheiro da tua vida, e o construtor é Cristo. E entenda uma coisa, você é o dono da casa, mas o construtor da tua vida tem que ser Cristo, porque quando ele começa a construir, ele não vai, irmãos, mudar os projetos que Deus já estabeleceu, ainda que você não tivesse forma, ainda que você nem pensasse em vir a esta terra, Deus já tem um projeto de vida para você. Então não mude o projeto de Deus na tua vida, porque Ele fez o cálculo correto de como você vai terminar a tua vida. O grande problema é que muitas pessoas chegam para o construtor e dizem assim, o dono da casa, irmãos, eu falo porque eu trabalho em obra, eu trabalho em construção, né? A gente faz o orçamento para as pessoas, fala assim, olha, o seu orçamento fica em 500 mil, para fazer isso daqui. Então tá bom, faz para mim. Tá bom, aí tu faz. Aí no meio da obra, o cliente chega e fala assim, vem cá, dá para colocar mais essa janela aqui? Claro que dá. Beleza, então coloca para mim. Beleza, a gente coloca a janela. Então, a cor era bege, pode colocar uma cor azul? Claro que a gente pode colocar a cor azul. Tu é o dono da obra. Tu é o dono. Ok. Aí, a obra pronta. Ficou bom. Então,
Como agregou a janela e a mudança da cor, a gente combinamos 500, correto? Sim, está aqui os 500. Não, mas espera aí. Você não perguntou para mim se agregaria valores. Então agora é 600. O que isso? 600 não, isso daí não pode. Não. Você mudou a obra. Agora você tem que pagar um preço. Entenda que muitos estão mudando a obra e o propósito que Deus tem na tua vida, por isso estão pagando o preço. É por isso que tem muito crente pagando um preço, porque mudaram o projeto de Deus na tua vida, irmãos. Não mude o projeto de Deus na tua vida, senão você vai pagar um preço, porque o construtor, ele vai cobrar. E sabe quem é o construtor, meu amado e minha amada? Ele esteve lá, diante de Estevão, Atos dos Apóstolos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado. E Estevão olha para o céu e diz assim: eis que eu vejo o céu se abrindo. Quem está à direita de Deus? Cristo Jesus. E o que ele está fazendo? Ele está intercedendo por mim. Estevão, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por favor, não impute esse pecado a eles, porque eles são loucos, não sabem o que estão fazendo. Entenda que todos os loucos e todos os nércios, eles vão encontrar as portas fechadas, meu amado e minha amada. Entenda isso, Jesus que disse: as virgens tinham azeite, tinham lâmpada, mas não tinha reserva. Então, quando chegou, encontrou as portas fechadas. Entenda que o construtor um dia, ele é nosso advogado hoje, mas um dia ele vai se apresentar como juiz. Então não adianta nós queremos armar ou arrumar argumento. Por que você não viveu os propósitos que eu lhe dei? Por que você não viveu conforme eu planejei a tua vida? Por que você foi para a esquerda? Por que você foi para a direita? Por que você não ficou no centro da minha vontade? Pois Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a nossa vida, irmãos. Pessoas querem ter vida sem Jesus e dizem que acreditam em Deus. Pessoas que querem melhorar a tua vida, mas deixam Deus. Está na hora da igreja se despertar. Espero que você saia daqui despertado, irmão. Sabe por que tem muito crente derrotado, irmãos? Quem não calcula, quem não observa os propósitos da tua vida, ele perde as batalhas antes de lutar. Por que tem crente que é derrotado antes mesmo, irmãos? Mesmo antes de entrar na guerra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pessoas, irmãos, que elas estão... Eu quando eu era crente novo e pastor novinho, nos falta um pouco de maturidade e de entendimento também. Tudo quando é novo a gente vai cometendo alguns erros. O interessante é que quando eu comecei o ministério, eu pensava que eu tinha que agradar todo mundo dentro da igreja. Não, capítulo 6. Eu tinha que agradar todo mundo. Eu tinha que fazer tudo que todo mundo queria. Vamos fazer o culto de manhã. Vamos mudar o culto de manhã. Vamos fazer o culto de tarde. Vamos mudar o culto de tarde. Vamos fazer isso, vamos fazer. Então a gente fazia. Só que a gente esqueceu de fazer um pequeno detalhe. Qual é o projeto de Deus para esse ministério? Qual é o projeto de Deus para essa chamada? Não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Deus quer. E aí nós começamos a criar uma luta. Mas a luta era contra quem? As pessoas lutam contra mim. Eu vou lutar contra você? Não. O irmão vai lutar contra o irmão? Não. Mas o que mais acontece? É um lutando contra o outro. É capítulo 6, versículo 12, filho. Vai lá, vai conseguir. Isso. Escuta bem isso. Porque não temos que lutar contra a
carne. Agora, qual carne? A do teu irmão e a sua. Você não tem que lutar mais contra a sua carne e nem contra a carne do teu irmão. Você só luta contra a tua carne quando o espírito não tem domínio. Você só luta contra o teu irmão quando o espírito não tem domínio. Entenda isso, irmãos. Porque a palavra de Deus é bem clara. O que leva uma pessoa a deixar Deus? O que leva uma pessoa a se levantar contra Deus? O que leva uma pessoa a se levantar contra outra? Se não for o que está escrito aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim, contra o que, irmãos? Contra o que, irmãos? Aumenta aí para os irmãos ter uma visão melhor para mim, por favor. A nossa luta tem que ser contra o que, irmãos? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O grande problema é que as pessoas estão num nível de luta terrena, já que é num nível espiritual. O grande problema é isso. Quando você vê principados e potestade, são demônios locais e demônios territoriais. Irmãos, o inferno é organizado, tá? Entenda isso. O inferno é organizado. O inferno é organizado. A igreja é desorganizada. Por isso que nós somos derrotados. Porque o que está escrito, que por falta de entendimento, o meu povo perece. E os filhos das luz, das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, o grande problema é por quê? Porque se nós aprendêssemos e colocássemos em prática, nós viveríamos melhor. Por que um irmão está vivendo melhor do que o outro, já que o Deus é o mesmo, o Pai é o mesmo e a misericórdia é a mesma? É quando as lutas começam diferente, irmãos. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Entenda isso, irmãos. Está na hora de nós entendermos que já temos uma vantagem, mas, irmãos, imagina assim: você já tem a vitória em tuas mãos, mas você prefere correr em último lugar. Por quê? Porque não quer se esforçar. O grande problema está aí, não quer se esforçar. Então você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender que quando você entra em uma batalha e você não fizer a projeção, se você não fizer os cálculos de que você serve a um Deus que é poderoso para te dar a vitória, você já entra derrotado. O grande problema da igreja, quando não fazemos os cálculos da construção da vida, nos tornamos como soldados que vão à guerra sem estratégia. Qual é a palavra profética do ano? Não, calma aí. Vivendo, esse ano nós vamos estar vivendo o quê? Vivendo o extraordinário de Deus em minha vida, certo? Chegamos ao dia 22 do mês de março. Se passaram-se
2 meses e meio. Ainda nos resta 8 meses, 9 meses e meio para terminar o ano. Quem é que vai chegar no final do ano e viver esta realidade? O extraordinário de Deus. Quem é que começou o teu ano, irmãos, ainda na mesmice e está até agora? Pessoas que até projetaram ideias. Não, quer ver um detalhe? Um detalhe muito simples. Foi lançado um desafio para a igreja. Um desafio muito simples. Ler 3 a 4 capítulos da Bíblia todo dia, sequentemente. Já estamos no livro terminando o livro de Reis. Quem é que está comigo? Já terminando o livro de Reis também. Na leitura sequencial. Porque já se passaram alguns dias e todo dia é uma sequência. Apesar que eu sempre leio um pouco mais, mas quem é que já está chegando aí no livro de Reis? Lendo todo dia, 3 a 4 capítulos só. Irmãos, como que você quer melhorar a tua vida se foi lhe dado um convite, 3 a 4 capítulos por dia, todos os dias? Você está lendo? Quem está lendo aqui, levanta a mão. Quem é que tomou café durante esses dias todos que passou? Café da manhã, almoço, janta. Todo mundo tomou café da manhã, todo mundo comeu, todo mundo. Quem é que está em jejum todo esse tempo todo aqui? 2 meses e meio. Ninguém. Você comeu. Quem é que gastou dinheiro durante esse tempo todo? Todo mundo gastou, não é, irmão? Então você fez esse cálculo de quanto você já gastou durante esse tempo todo? Agora você fez o cálculo de quanto você deixou de ter de Deus porque simplesmente deixou de ler a Bíblia? Você fez esse cálculo já na tua vida, irmãos? Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então está na hora de você se despertar, irmão. Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia. Irmão, ler por ler, até o diabo lê. Ler por ler, até o diabo lê, irmão. Você tem que ler e a palavra tem que mover em você, tirar você da mesmice e fazer com que o teu cérebro, a tua inteligência, a tua sabedoria, ela se abra e então você vai começar a ter uma visão melhor dos projetos de Deus. Não, irmão, Deus não deixou você viver até agora pelo seu prazer, não, irmão. Não é porque você é bonitinho ou bonitinha, não. Mas que essa igreja aqui, irmão, é porque está gravando, mas eu vou falar, não vou aguentar, não. Sou eu que pago as minhas contas. Irmão, às vezes eu reparo em algumas igrejas, a nossa igreja é de pessoas bonitas, hein? Porque tem umas igrejas aí, irmãos, misericórdia. A nossa igreja é de pessoas bonitas, mas eu fico feliz, irmão. Eu falo, oh, glória! Sem preconceito, irmão, é algumas pessoas que estão desprovidas, porque não se cuida. A gente está se cuidando, pelo menos. Não é? As pessoas entram na igreja. Pelo amor de Deus, irmão. Então entenda uma coisa, irmão. Você e eu somos chamados por Deus. E Ele já tem um cálculo perfeito para mim e para a tua vida. E se você observar isso, irmão, eu posso contar uma coisa para você. Eu já entrei num propósito desse ano, e a minha vida já saiu, já entrei no extraordinário de Deus.
Porque as coisas que estão acontecendo na minha vida estão fazendo, esse é o extraordinário de Deus. Às vezes coisas simples, irmãos, mas para mim é extraordinário. É coisa simples quando alguém chega para você e chega assim e fala para você assim, sem te conhecer, sem saber quem você é, e chega para você e fala assim, eu fiquei muito feliz. É lógico, não vou deixar. Rapaz, eu vim até com esse terno aqui hoje de novo. Eu estava com esse terno aqui ontem lá no evento. Tu tá bonito com esse terno, hein? Rapaz, tu tá parecendo até aquele sheik lá das Arábias lá. Eu nunca vi o cara. Falei, tu tá, rapaz, nossa. Foi um homem, tá, irmãos? Porque se fosse uma mulher, eu não contava isso não, porque minha mulher ia ficar muito com o senhor, né? Aí eu falei, nossa, eu vou ganhar um dia, pô, eu tô bonitão. Ah, irmão, do nada. Alguém fala que você tá bonito, sem te conhecer, te faz elogio. Quem é que gosta de receber elogio aqui? Ah, bem, me assustei. Todo mundo gosta de receber elogio, irmão. Não é bom você ser elogiado? Agora imagine Deus te elogiando. Imagine Deus falando assim, ô menina dos meus olhos, vem cá, vem, menina dos meus olhos, vem. É o que a Bíblia diz, que eu e você somos menina dos olhos de Deus, irmão. E menina dos olhos de Deus, Ele tem cuidado. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de vocês. Você tem percebido isso, que o cuidado de Deus? Igual o meu neto. Meu netinho, ontem eu estava com na sexta-feira eu estava com o menor e ontem eu estava com o maior. E o cuidado que tem com aquelas criancinhas? Tem que ter um cuidado. Porque primeiro que não são nossos filhos, né? E que se fosse também teria cuidado da mesma forma. Mas, irmãos, olha o cuidado. Por quê? São bebês, são criança. Um é um mais novinho, o outro é um pouquinho mais velho. Mas tem que ter cuidado. Imagine Deus olhando para mim, olhando para você e fala assim, olha lá meu bebê, olha lá meu bebezinho de azul, vem cá. Eu falo, ô papai, vem cá, ô papai, dá aquele abraço, irmão. Imagina isso, sendo cuidado por Deus nos mínimos detalhes. Porque muitas vezes, irmãos, você tem que tirar, é o que Paulo disse, eu tiro a minha força na minha fraqueza. É essa a grande diferença, irmão. Então, como que as pessoas não conseguem perceber e fazer um pequeno cálculo da rota da sua vida para viver o que Deus planejou para ela? As pessoas só se dão mal na vida porque saem da rota de Deus, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, hein? Experiência, de conhecimento, de prática, de tudo que você imaginar. Lembre-se que um dia a dívida chega. Irmãos, eu estou terminando a minha colheita ruim. Porque eu vim para Deus aos 31 anos de idade. Estou com 58. Então eu estou terminando o meu ciclo de tudo aquilo que eu fiz que desagradei a Deus. Toda a plantação, irmãos, às vezes a gente tem que colher coisa de 20, 30 anos lá atrás. É resultado. E aí eu abro um leque para você entender. Pastor, ex-traficante, dono de boca de fumo. Ora, paralítico anda. Irmãos, coloca as mãos, o demônio sai. Bonitão, Bíblia debaixo do braço, sai da igreja. Aí as pessoas falam assim, mas ele não estava sendo um homem usado por Deus? Sim, mas a cobrança chegou, saiu da igreja, não deu nem tempo de abrir a porta do carro, tomou tanto tiro, irmãos, quase que virou uma peneira.
E as pessoas assim, mas não era o pastor. Cobrança chegou, irmão. Ah, mas Deus, irmãos, Deus permite. Porque quem morre em Cristo, salvo é, irmão. Pior se ele morresse lá ainda no tráfico, era condenado. Mas em Cristo Jesus, irmão, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então você precisa entender isso. Ah, mas pastor, como é que eu faço? Comece a ter bons frutos daqui para frente. Comece a ser mais fiel a Deus. Comece a ter mais compromisso com Deus, irmãos. Comece a viver o que a Bíblia diz. Calcula o que Deus nos ensinou a calcular. Primeiro é quem? Primeiro é para quem? A quem é especial primeiro? Ah, não, é minha mãe, minha esposa, meus filhos. Não! Sei que vai doer, mas primeiro tem que ser Deus na tua vida, irmão. Porque se Deus for primeiro, Ele cuida da tua mãe, Ele cuida do teu pai, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus filhos e cuida de você também. Mas o que as pessoas fazem? Irmãos, tem alguns loucos, eu falo louco porque a Bíblia me dá essa autoridade. Louco, que deixam Deus por causa de namorado, por causa de marido, por causa de emprego, por causa de tráfico, por causa de jogo, deixam Deus, irmão. Me desculpem dizer, mas essas pessoas ainda não se converteram. Não se converteram. Infelizmente. Infelizmente essas pessoas se auto-enganaram, dizendo que eram crentes sem estar convertido. A rota é 360, irmãos. A conversão tem que ser 360. Entenda isso. Para você entender que a tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, entenda uma coisa. Muitas vezes uma pessoa entra num relacionamento com Deus sem discernir quem é Deus. Tem pessoas, eu não sei você, mas tem pessoas que veio para Deus, irmão, sem conhecer Deus, sem discernir quem é Deus. Quando você discerne quem é Deus, você que vai ter um relacionamento com Ele, e você vai criar afinidade. Então você sabe quem é Deus, à medida que você cria um relacionamento de afinidade. Poucas pessoas me conhecem, irmãos. Sabe quem eu sou, mas me conhecer são poucas. Poucas pessoas te conhecem, sabe quem você é, mas te conhecer são poucas. Poucas pessoas te conhecem. Essa é uma grande diferença. Então está na hora da igreja começar a conhecer um pouco mais de Deus, porque Deus te conhece, Deus me conhece. Então quando você começa a ter um conhecimento um pouco melhor de Deus, você vai entender. Provérbios 21:5. Muita gente acha que planejar é falta de fé, mas isso não é verdade. Entenda, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, o que de todo apressado dão somente para a pobreza. Coloca da King James. Porque, essa aí mesmo, os projetos bem elaborados do homem, trabalhador, redundam em fartura. Escuta. O desesperado acaba sempre na miséria. Que miséria? As pessoas acham que a primeira miséria é não ter um copo de água, não ter uma roupa, não ter uma comida. A primeira miséria é espiritual. Pessoas que vivem desesperadas, vivem uma miséria espiritual. A segunda miséria, irmãos, a segunda miséria é emocional. Entenda uma coisa. O diabo não consegue tocar no teu espírito, mas ele influencia a tua alma. Ele influencia a tua alma. Porque
Quantas pessoas que abriram a tua boca e falaram coisas que se arrependeram depois? Porque não queria falar, mas falou. Lembra-se que nós lemos lá em Efésios? Lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 15, se eu não me engano, não precisa colocar no telão não. Diz que há dardos inflamados. Lança palavras. E os dardos inflamados é como uma flecha, irmãos. Se chega no... Irmãos, se eu não brindasse o meu coração, pode ter certeza de uma coisa, eu já tinha deixado Cristo há muito tempo mesmo, porque lá no centro de Macumba, no Espiritismo, irmãos, era tanta gente que nos ouvia, era tanta gente que nos seguia. Se eu tivesse atrás disso, de multidão, se eu tivesse atrás disso, porque o meu coração hoje está brindado. Irmãos, brinda o teu coração, coloca um escudo. Você tem fé com esse escudo, não deixa os dardos inflamados vir e entrar no teu coração não, porque isso é uma estratégia do diabo, para tirar você da presença de Deus. Não vive uma vida de miséria espiritual, porque quem vive uma miséria espiritual vai viver uma miséria emocional, irmãos, e quem vive uma miséria emocional vai viver uma miséria material. Pode ter até um momento que vai se dar bem, mas o seu desequilíbrio, irmãos, vai fazer ganhar e perder. Parece que o negócio vem, mas some. Irmãos, do nada as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque não está alinhado. Alinha-se. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que na vinda do Senhor Jesus Cristo seja irrepreensível, que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma, corpo, matéria, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, a iminência de Cristo voltar para mim e para você está sendo claro com as guerras que estão acontecendo. Está sendo claro. E se não for isso, a própria natureza da vida, nós temos visto que pessoas antes de 35 anos de idade não sofriam infarto, e hoje já está um alarde disso, porque pessoas com 30, 40 anos de idade estão tendo infarto, irmãos. Infarto muitas vezes fulminante. Isso é preocupante, porque não é apropriado pela idade. Então entenda isso, irmão. Para a gente terminar, Lucas 14. Lucas 14, versículo 29 e 30. O maior perigo da sua vida. Presta bem atenção. Este é o maior perigo da sua vida. O maior perigo da sua vida, irmãos. Você tem que sair daqui prestando bem atenção nisso. A tua vida está em perigo. A tua vida está em perigo. Porque observa aqui o que o texto está dizendo. Para que não aconteça que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada zombem dele. Deus não te chamou para começar, Ele te chamou para terminar. Vou repetir. Deus não te chamou para começar nada, porque quem começou tudo foi Deus. Vou repetir. Deus não te chamou para começar nada. Deus chamou para terminar o que Ele começou.
Então seja um agente que providencie o término da obra que Deus entregou nas tuas mãos, já que Ele começou a obra. Deus já começou, irmãos. Então está na hora da igreja se despertar. Porque senão, palavra de Jesus, naquele dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor, abriremos a boca e diremos: Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu fiz maravilha. Mas Ele dirá abertamente diante de todos. Não ia na igreja? Não lia a Bíblia? Não participava de culto? Não evangelizou? Mas não foi capaz de terminar. E o próprio Deus disse assim: quem é você? Como assim? Quem é você? Apartai-vos de mim. Espera aí, isso aqui é forte, porque Jesus chama de maldito aquele ao qual Ele tirou a maldição. Porque Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, porque praticaste a iniquidade. Entenda isso, irmãos. A maior iniquidade do ser humano é não honrar a Deus. E um dos princípios muito claros, irmãos, as pessoas podem, ditado popular, cair do cavalo. Esse ditado vem da queda de Paulo, tá, irmãos? É um ditado popular, mas tem uma ramificação bíblica aí. Porque alguns dizem que Paulo caiu do cavalo quando ele encontrou Jesus. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus disse que não adianta você começar e não terminar. Você tem que perseverar até o fim, com dor até o fim, sem dor até o fim, com problema até o fim, sem problema até o fim. Irmãos, nem que seja se arrastando, mas vá até o fim, adorando, servindo a Deus. Não pare, não desista, porque a palavra de Deus diz que Ele virá como um ladrão, e se você não estiver atento, Ele vai tirar a sua coroa. Mas se você perseverar até o fim, a coroa é sua. Entenda isso, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude a calcular a sua vida espiritual, a ter uma força de estratégia, para que você sustente a vitória que Deus já te deu. Porque quando nós estamos em uma batalha, sempre nós vamos ser fortalecidos em Deus, porque está escrito na palavra, irmãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são mais do que vitoriosos. Mas tem que permanecer. Luta contra o seu cansaço, desânimo, as suas brigas internas, mas continue buscando a Deus com vontade. E se você não tiver vontade, busque mais ainda, porque aí você está mostrando para você mesmo: eu calculei que vou terminar a minha vida servindo ao Senhor. Usando a palavra de Paulo, e nós falamos: combati o bom combate, terminei a carreira que foi me proposta, mas estou segurando firme o meu escudo da fé, porque eu estou chegando aonde Deus me chamou para chegar. Vinde bendito da casa do meu Pai, tomai-vos por herança aquilo que eu te preparei desde a fundação do século, para ti uma morada. Entenda, irmãos, você precisa guardar isso na tua memória, viver isso, projetar isso, porque, irmãos, não são apenas 1h30 suficiente para você
dar uma guinada na tua vida. Mas eu posso lhe dizer uma coisa: com 1 minuto, você pode transformar a tua vida, pois a presença do Espírito Santo é real neste lugar. Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe os irmãos de casa.